Oi, pessoal, aqui é a professora Cristina Badini. Vamos para mais uma aula de Sistema de Transportes, CIV 0129 para a turma 2017. Só para vocês terem noção, né, do que a gente vai falar hoje sobre questão urbana ainda, olha só o aumento, né, no Brasil, né, da população residente nas áreas urbanas, né? Olha o que a gente tinha em 1950 e a previsão para 2050. Né? Então, em 1990, 40% das pessoas viviam nas áreas urbanas, né? Em 2013, 53%, e a previsão, desculpa, não é no Brasil, é no mundo, tá, gente? É de 70% das pessoas vivendo nas áreas urbanas nas cidades, né? Então, a gente tem também um aumento nos padrões de consumo e de produção em todo o mundo, né? Essas pessoas que vivem nas cidades, elas comem, elas se vestem, elas precisam de serviços, né? De equipamentos, de materiais, de comida. Então, para tudo isso, né? A gente vai ter um aumento significativo dos serviços de transporte para distribuição de bens e serviços. Então, como que a gente vai enfrentar isso? Esse impacto do transporte urbano de carga é o que a gente vai ver um pouco na aula de hoje, né? Então, um quarto do tráfego urbano é transporte urbano de carga. O que que isso gera? Gera congestionamento, gera acidentes e a questão do custo também, né? Esse custo ele impacta diretamente nos preços dos bens e dos serviços, né? Então, no transporte urbano de carga, 11,2% da energia consumida em 2010 era com isso. Quer dizer, olha aí, a Terra está pedindo um help, né? Está gastando muita energia. Tanto na poluição, a gente tem uma concentração grande dos gases do efeito estufa, como na poluição e além da poluição atmosférica, a poluição sonora. Vocês podem ver essa imagem, né? As cidades praticamente estão dando um nó nessa questão do espaço viário para a circulação. E os agentes envolvidos no sistema de transporte anseiam por práticas para mitigar esses impactos. Então, quais são as partes interessadas no transporte urbano de carga, né? E são partes ainda com interesses conflitantes. A gente tem o receptor, né, que tem os residentes de produtos e serviços, com os impactos ambientais negativos. A gente tem o varejo e empresas com competitividade e lucro. A gente tem o transportador com congestionamento e com os custos. Tem o embarcador, né, que tem um crescimento do mercado e quer ter lucro. E as autoridades públicas, aí com o desafio da acessibilidade, da governança, da legislação e dos impactos ambientais negativos. Então, aí ó, a questão salientada das autoridades públicas, as autoridades, né, têm implantado restrições ao transporte urbano de carga. Em Macapá a gente ainda tem poucas restrições, mas nas cidades médias e grandes já se observa muito isso, né? Então tem zonas de restrição de acesso, horários de acesso, de acordo com o porte do veículo. Com relação ao receptador e ao transportador, a gente tem a dificuldade de distribuição nos centros urbanos. E ainda sobre o transportador, recai significativa parcela do ônus das restrições do transporte urbano de carga, o que vai afetar diretamente o lucro e a qualidade do serviço. O objetivo nosso, então, é analisar os desafios logísticos e dificuldades de distribuição e recebimento de mercadorias sob o ponto de vista de empresas transportadoras que atuam em centros urbanos de médio porte no Brasil, adotando a pesquisa Survey como estratégia de investigação. Então, por que cidades de
porte médio, né? A gente observando a Lei 2.586/12, né, que é a Lei de Mobilidade, que os municípios de população superior a 20 mil habitantes devem estruturar planos de mobilidade, ações que incluam o transporte urbano de carga para melhoria do sistema de transporte. Então, o transporte urbano de carga ainda é pouco discutido no Brasil. E apoiar a estruturação da política do transporte urbano de cargas em cidades de médio porte é função nossa, né, principalmente da questão dos engenheiros de transportes e logísticas. Então, a gente vai conversar hoje aqui sobre um exemplo, né, do município de Niterói, que era a antiga capital do Rio de Janeiro, e tem uma localização estratégica na distribuição de carga do estado. Daí dá para a gente tirar uma ideia do que discutir nas cidades que ainda não têm o plano, como é o caso aqui de Macapá. O setor público ele tem que garantir a infraestrutura necessária e a regulamentação das operações, né? Então, aí embaixo, em verde, a gente vê as restrições em trânsito em relação ao transporte urbano de carga. E o setor privado, né, os embarcadores, os transportadores, os varejistas, têm que utilizar as melhores soluções logísticas em busca de maior eficiência. Aí estão os desafios logísticos a serem superados na logística urbana. No município, as restrições locais, né? Então, um exemplo de restrições foi aí no município de Niterói, que através desse decreto, né, 2.356 de 2013, ele proibia a carga e descarga de veículos pesados nas principais vias e eixos viários nos dias úteis, das 6 às 10 da manhã e das 16 às 20, e ao sábado, das 6 às 10 da manhã. Ele colocou sinalização e atuação dos agentes de controle, né? Aí a CTMAC de lá é a Nitrans, né? Niterói Transporte e Trânsito. Então, no centro, aí o centro, uma imagem do centro de Niterói, as restrições afetam principalmente essas ruas aí, que fazem, né, um quadrilátero. Quais são os desafios logísticos, né? Infraestrutura precária para carga e descarga, né? Então, isso gera atrasos, engarrafamentos, uso de áreas não próprias, né? Meio-fio, fila dupla, bloqueando o tráfego. E a escassez de vaga, né? A gente tem circulação excessiva à espera por liberação de vagas, né? O caminhão não consegue parar, dá uma volta, duas voltas, aumento da rota prevista, claro, essas voltas aumentam o consumo de combustível, aumenta o tempo de viagem e, por conseguinte, aumenta os custos. Então, quais são os desafios do transporte urbano de carga? Congestionamento, escassez de locais de carga e descarga, infraestrutura deficiente da geometria viária e a questão da segurança, né? E pouca colaboração para as soluções, né? O que foi esse método da pesquisa Survey? Qual o impacto das restrições locais no recebimento de mercadorias em centros urbanos de médio porte? Quais os principais desafios logísticos nessas cidades, sob o ponto de vista das empresas transportadoras? Aí o questionário foi dividido em 4 blocos, né? Então, o primeiro é a caracterização do perfil, caracterização da empresa e o perfil operacional. Segundo, nível de desempenho das operações. O terceiro, restrições legais e os desafios logísticos, né? Numa escala de 0 a 10 para o nível de percepção e 13 para as variáveis no total. Então, a gente tem aí as variáveis, né? O grupo de variáveis tanto de restrições legais e o de desafios logísticos, né? Então, aí estão as nomenclaturas das variáveis e a questão, né? Tem impacto das restrições locais no horário de entrega, impacto das restrições na hora de entrega na segurança, impactos das restrições de tamanho de caminhões no desempenho das empresas, adequação de locais para carga e descarga, impacto das restrições locais na escolha das rotas, concordância com a entrega noturna,
concordância em entregar fora do horário comercial, disposição em ter custo extra para ter privilégios durante as entregas, concordância com incentivo monetário do governo às entregas fora do horário comercial, disposição em ter custo extra para diminuir as externalidades geradas, número suficiente de locais para carga e descarga, resposta do governo aos pedidos de melhoria no setor de transporte urbano e o impacto da segurança, roubo da carga, assalto, falta de policiamento na entrega. Então, aí a população-alvo foram as transportadoras que atuam no centro de Niterói e a listagem foi oferecida pelo sindicato de lá, onde obtiveram 50 respondentes. Né? Desses respondentes, 20% eram donos, sócios ou diretores das empresas. Em laranja, né, 50% gerente, supervisão ou encarregado. Em cinza, 10% pessoal de operação, 14% motorista e 6% em azul administrativo. Então, o que a gente verificou é que 70% possuem cargo de tomada de decisão na empresa e 64% desse pessoal tinha mais de 5 anos de experiência. Com relação à caracterização da frota, aproximadamente metade das transportadoras possuem caminhões leves, semileves, leves e médios. Apenas 5% usam vans, 36% usam VUCs, né? E 10% fazem entrega por bicicleta ao moto. Aí a gente tem o gráfico da quantidade de transportadores por tipo de veículo, né? Você vê que caminhão pesado 19, semipesado 20, caminhão médio 24, leve 23, semileve 29, VUCs 18, van 10, moto 4 e bicicleta ou triciclo 1. Então, 64% da frota possui frota totalmente própria, um sistema de rastreamento em 50% das transportadoras e uma idade média da frota inferior a 10 anos em 70% das transportadoras. Vocês devem perguntar, mas o que isso interessa para nós aqui? Importa para, por exemplo, vamos estudar a situação de Macapá. Nós já temos essa cidade, né? E algumas outras que já fizeram esse tipo de pesquisa. Então, essa pesquisa dá um excelente TCC para vocês, alunos, para fazer essa pesquisa e apresentar como trabalho de formatura. Também a caracterização da operação, a gente tem a distância média, né, percorrida por dia até 150 quilômetros de ida e volta, em 70% das rotas, distância para a primeira entrega menor que 30 quilômetros e a rota completa não ultrapassa 8 horas. Em 90% até a 20 destinos por rota, 84% realiza de 1 a 20 entregas por dia, em 90% das entregas há apoio de empregados dos transportadoras para o descarregamento, 52% realizam programação de todas ou a maioria das suas entregas, 72% fazem roteirização, embora não usem software específico, apenas o Google Maps e a experiência dos roteirizadores e motoristas, e 86% não faz entrega noturna. Tá? Aí ao lado a gente tem uma taxa de ocupação média, né? Mais escuro, maior que 75%, e mais claro entre 50% e 75%. Obstáculos na entrega, né? O congestionamento e número insuficiente de vagas de carga e descarga. Os problemas relatados foram falta de segurança, restrição de tráfego, lentidão de clientes no recebimento de cargas, alto preço de estacionamentos, protestos da população, meteorologia, principalmente a questão das chuvas, e dificuldade com as autoridades públicas. Né? Restrições locais. Então, as correlações mais expressivas foram entre o impacto das restrições locais na escolha de rotas
e o horário de entrega e a segurança no horário de entregas. O impacto das restrições locais na escolha das rotas está bem correlacionado ao impacto nos horários de entrega, assim como as restrições de tamanho do caminhão têm relação com a escolha das rotas. Então, nós temos aí as variáveis, né? E todas as correlações. A forte correlação entre a entrega noturna e a concordância em realizar entrega fora do horário comercial. Em seguida, a disponibilidade de locais de carga e descarga com atendimento de pedidos de melhoria pelo governo e com impacto de segurança na entrega de mercadorias. Em seguida, um possível incentivo monetário do governo para a entrega fora do horário comercial, com entrega noturna e concordância em entregar fora do horário potencial. Os transportadores preferem que o incentivo do governo seja o aumento de segurança na cidade. Aí o quadro, né, com as correlações. Então, análise fatorial. Agrupar e identificar as principais restrições legais e desafios logísticos. Aí nós temos o quadro, né, com a carga fatorial, as variáveis de restrições legais, as variáveis de desafios logísticos, a variança, né? Grupo principal das restrições é a limitação de escolha. Os grupos principais dos desafios logísticos é a condição da rede de transportes, a entrega em horários alternativos, os custos extras e um KMO entre 0,825 e 0,632. Então, esse teste de esfericidade de Bartlett com nível de significância de 0. E os métodos dos intervalos sucessivos. Não é possível inferir a parte da escala o quanto uma categoria é mais importante que a outra, apenas a ordem de importância dos atributos. A distância entre duas categorias consecutivas, né? Aí a gente tem o grau de importância, é não uniforme. E para transformar os dados categóricos em escalas, usa-se o método dos intervalos sucessivos. Aí tem o método dos intervalos sucessivos, né? Eu tenho o bloco das restrições locais, onde o atributo mais importante é a adequação dos locais para carga e descarga, seguido pelo impacto das restrições locais na escolha de rotas. E o menor impacto são as restrições locais no horário da entrega. E no bloco dos desafios logísticos, a gente tem o maior impacto, a resposta do governo aos pedidos de melhoria no setor de transporte, seguido de locais para carga e descarga. E o menor impacto é a concordância com o incentivo monetário do governo a entregas fora do horário comercial. Resultados. Ao se comparar o presente estudo com o de Furquim, os principais anseios quanto às restrições locais são os mesmos, ou seja, a falta de locais para carga e descarga. Porém, a amostra entrevistada em outra cidade de São Paulo, né, que é Sorocaba, definiu como principal desafio logístico a realização de entregas fora do horário comercial. Então, para cidades de médio porte, a principal dificuldade é a falta de locais para carga e descarga, e quanto aos desafios logísticos, não há um padrão para as cidades. Conclusão: a falta de locais para realizar as operações de carga e descarga é o principal obstáculo na entrega urbana e a causa do grande número de autuações das transportadoras. E a não resposta do governo aos pedidos de melhoria no setor de transporte urbano é o principal desafio logístico. É uma forte correlação entre os incentivos governamentais e a entrega noturna ou fora do horário comercial, principalmente pela questão da segurança. Então, por hoje é só. Queria
espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula. Um abraço a todos aí.